O Flamengo vence mais uma partida, agora com grande parte de seus titulares no Campeonato Brasileiro, e colou de vez ali no pelotão de frente. O Flamengo vai encerrar o primeiro turno no G6, quem diria depois de um início tão ruim. Mas tem aspectos legais para destacar desse jogo. Afinal, o adversário, é melhor ele esperar o Flamengo ou é melhor ele agredir o Flamengo na sua marcação? Foi um jogo diferente dos jogos que o Flamengo tem jogado ultimamente. Vamos falar sobre isso? Aproveita aí, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha para a galera enquanto eu rodo a vinheta. Nesse vídeo, eu vou falar de detalhes táticos da partida. E de todas as partidas do Flamengo, eu costumo fazer esses vídeos. Porém, se você tiver interesse de entender ao vivo, durante as partidas acontecendo, cada detalhe tático do Flamengo e dos adversários, eu tenho um convite para te fazer. Membros do canal do Falso 9 têm acesso ao canal de Telegram, onde eu faço a transmissão tática das partidas. Todos os jogos do Flamengo a gente tem transmissão por lá. Tem interesse? Você ainda vai fomentar o meu trabalho. São só R$ 5 por mês. Você me apoia para que eu possa avançar nas minhas análises e evoluir nesse projeto. Então, clica aqui na descrição do vídeo se você tiver esse interesse e se torna membro do canal. Depois é só ir na comunidade e acessar o link do Telegram. Mas vamos lá, galera, falar dessa partida, né? Bom, até coloquei aí na capa da thumb, né? Se esperar, o Mengo pega. Se sair, o Mengo... Porque o Flamengo ele tem enfrentado adversários, pessoal, que tem esperado mais ele no seu campo. E aí o Flamengo agora, com o Pedro, ele passa a ter uma profundidade que propicia o time entregar um jogo de imposição, né? E um time que não tem tido dificuldade de abrir marcador contra qualquer adversário fechado. O Avaí foi diferente e ele agrediu o Flamengo na sua marcação. E isso também não deu tanto resultado. O jogo foi difícil? Será que foi difícil? Vamos falar sobre isso. Então o Flamengo entrou com metade do primeiro volante para trás, um time reserva, exceto o Santos, do primeiro volante para frente, força máxima, né? E aí encarou um Avaí com uma espécie de 4-1-4-1, da mesma forma que o Flamengo, um time que ataca mais por um lado do que pelo outro, né? Dessa vez teve o Natanael e não o Muriqui ou outros atletas mais agudos pelo lado esquerdo, talvez esperando até um Rodinei, e o Potker pelo lado direito, de um lado que o Ayrton Lucas já é preso, né? E esse é um detalhe que eu venho destacando, já tinha destacado no vídeo antes do jogo contra o Atlético, que o segredo, talvez, para atacar o Flamengo é povoar esse entrelinhas, entre Ayrton Lucas e o João Gomes, né? Que acaba não conseguindo ali atacar o espaço. Então você acaba tendo uma capacidade de profundidade grande aqui, porque você não tem um poder ofensivo do lado esquerdo do Flamengo. E foi essa estratégia do Barroca, né, que manteve duas linhas de 4 com um volante entre elas. Vamos falar sobre isso. Então, o Avaí, como eu estava falando para vocês, fez uma marcação agressiva no Flamengo. Aqui o Flamengo saía a bola, os jogadores do Avaí... Lembra que eu tenho dito sobre a marcação do Flamengo, fechando linhas de passe? A marcação do Avaí, ao contrário da marcação do Flamengo, é uma marcação agressiva para roubar imediatamente. Então eles vão realmente, aspas, vão de primeira, né? E aí o jogador do Flamengo precisa pensar rápido, tocar de primeira ou quebrar a bola durante o primeiro tempo. Foram várias as vezes que os zagueiros e o Santos quebraram a bola. Aqui o Diego entrava, né, entre os dois zagueiros e os laterais espetavam. Então acontecia a saída de 3.
que eu reparei? Assim, o Diego, quando descia para fazer essa função, ele conseguia executar bem essa saída, tá? Porém, quando ele estava nesse contexto aqui, de costas para o marcador, e essa linha de 4 homens ela acabava subindo de uma forma uniforme, né? E quando ele ficava de costas para esses homens, ele recebia essa bola e não conseguia girar. E aí o Flamengo dava mais passos para trás e aí ativava os chamados gatilhos de pressão, né? Que tipo, se ele tocar para trás, eu vou avançar a minha linha de defesa. E aí o Avaí ia avançando cada vez mais o time e trazendo o Flamengo para o próprio campo até o Flamengo rifar a bola. Mas, né, aqui a linha de 4 não completamente formada, né, essa diagonal se forma do lado oposto da zona da bola, porque também essa linha pode interceptar passes, mas era uma marcação muito agressiva, especialmente no início da partida, durante o tempo inteiro, e o Flamengo tinha muita dificuldade. Porém, havia um claro espaço ali, logo atrás dessa linha, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, ou o João Gomes, que não conseguia progredir nesse sentido, então o João Gomes acabava não entregando opções de passe também para esse primeiro volante, que já tinha dificuldade, que era o caso do Diego, e isso vinha minando essas tentativas do Flamengo de ataque ao espaço. Aqui o Diego recebendo a bola e sendo rodeado para tentar roubar a bola por 4 homens. O Avaí se impôs no lado ofensivo do Flamengo. E aí, ao fim do primeiro tempo, o Dorival observa que o time estava novamente torto, né, atacando somente pelo lado direito, muito por conta da presença do João Gomes ali, e o João Gomes não conseguia atacar esse tipo de espaço quando a jogada se apresentava do outro lado, e acabava não progredindo, não sendo uma opção de receber o passe do primeiro volante, de dar apoio. E aí ele coloca o Cebolinha, né? Quem acompanha o canal sabe que eu já vinha falando disso, né? Tem o vídeo, eu vou deixar aqui no banner, né? Você pode consultar. O Cebolinha ele pode resolver esse problema, né? O Flamengo acaba jogando com o volante nessa função, né, aspas, improvisado nessa função de médio, e o Cebolinha já executou essa função no Benfica e pode executar sim. Então ele acaba entregando profundidade do lado esquerdo do campo. Com ele em campo, o time fica menos torto. E aí foi recuado o João Gomes para jogar na posição que o Diego estava, com a saída do Diego, o que melhorou muito o time. Nem tanto pela saída do Diego, que não fez um mau jogo, mas pela opção que o João Gomes não era de passe e que o Everton Ribeiro passou a ser para o João Gomes. Então o João Gomes não conseguia entregar essa opção de passe para o Diego, mas o Everton passa a entregar para o próprio João. Tá? Aqui exemplos, né, a marcação do Avaí novamente, né, nesse 4-1-4-1 muito característico, gerando esses espaços, né, entre linhas aqui na zona oposta à bola. É o lateral que precisa estar próximo, né? E aí existia um espaço grande entre as linhas do Avaí, porque o time tentava subir a marcação e o jogo acabava ficando numa transição que não permitia que essas linhas ficassem tão compactas assim, especialmente quando a marcação do Avaí subia bastante. E aqui um exemplo, né? O Flamengo consegue vencer com um passe para o Arrascaeta, né? Essa primeira linha, consegue encontrar um passe entre as linhas aqui, acho que foi do Pablo esse passe, consegue entregar um passe entre as linhas, a bola chega ao Arrascaeta e aí o Everton Ribeiro já quebrou também essa linha e já aparece aqui atacando o espaço vazio. O único volante que está aqui entre as linhas não consegue acompanhar a jogada e o Everton Ribeiro vai entrar como meia ali mais sozinho. Aqui um outro exemplo, né? A linha de 4 formadinha, tentando marcar bem alto, o volante aqui entre as linhas, mas o espaço ele existe, né, entre as linhas, e o Flamengo, quando conseguia encontrar esse passe médio ou passe longo, tinha muito espaço e conseguia atacar bastante esse espaço, criar muitas chances de gol desde o primeiro tempo. O Flamengo criou muitas chances de gol, gente. Aqui o lance do gol, foi uma jogada linda.
né? Foi uma jogada linda, que começa numa cobrança de lateral e o Flamengo vai balançando a defesa do Avaí, naquilo que eu falei para vocês. O João Gomes passa a ser esse homem entre os zagueiros, e aí ele tem outras opções de passe. O Mateuzinho dá amplitude para um lado, o Ayrton do outro, e o Everton, né, é quem baixa para dar essa opção. O que aumenta demais a qualidade dessa saída, pela capacidade que o Everton tem de girar sobre marcadores. E aí o Everton recebe essa bola e dois marcadores, né, o Bruno Silva e não sei se é o Natanael ou se é o Eduardo, chega para fazer uma pressão nele, ele solta de primeira no Ayrton Lucas, e aí já fica uma galera batida. Né? E aí surge o espaço entre as linhas, e os atacantes do Avaí estão demorando, né? Esse homem precisa encaixar no Arrascaeta, e o meio de campo está curto, então eles precisam preencher essa linha. Eles preenchem, a bola chega no Mateuzinho, que tem o Gabriel dando amplitude, e os quatro fazendo aqui o encaixe nos quatro de defesa do Avaí. Só que o Arrascaeta vai se aproximar da zona da bola, ele é o meia, né? Ele precisa se aproximar da zona da bola. E aí, olha o que o Flamengo faz. O Arrascaeta se aproxima da zona da bola, e aí acontece uma triangulação. O Mateuzinho solta no Gabriel e aí faz isso aqui. O Arrascaeta se aproxima e o Mateuzinho ataca o espaço na frente do Arrascaeta, entregando ali a profundidade. E aí o Arrascaeta solta de primeira nele. E quando ele solta de primeira, a defesa inteira, né, aqueles homens se voltam para defender essa bola, tentar correr para essa linha de fundo. O próprio zagueiro se orienta para tentar cortar o primeiro pau e o Gabriel ataca as costas deles. Ataca o espaço vazio. Esse espaço vai ficar vazio. Esse zagueiro vai tentar proteger o primeiro pau. Aqui o Cortez vai tentar fazer uma recuperação e o ponta também está vigiando aqui o Mateuzinho. Gabriel atacando o espaço, consegue entrar completamente livre, não acerta a cabeçada, sobra para o Pedro e é gol. Aqui o segundo gol foi uma roubada do Vidal, né, que estreou muito bem. Em 12 minutos ele mostrou como é desnivelado, né, o nosso futebol com relação ao futebol europeu, né, demonstrando realmente que ele é muito acima da média. E aí ele faz uma ótima roubada de bola, com poder de recuperação e raça, não condizente com quem estava de férias. E aí o Avaí, né, ele se expôs demais o jogo todo. O Avaí tem muitos méritos. É um time muito bem treinado pelo Barroca, que é um treinador muito promissor, que eu realmente tenho muita esperança e quero ver crescer. Mas se expor tanto assim contra o Flamengo, com 38 minutos de jogo, realmente é pedir para tomar gol, né? E já estava dando indício, o Flamengo já empilhava as chances perdidas. E aí o Vidal faz essa recuperação e com um passe, né? Não sei se foi o João Gomes aqui, acho que foi, o João Gomes encontra o Arrascaeta numa posição completamente livre, né? Completamente livre. E aí o Arrascaeta dá no Gabriel, e aí o Arrascaeta vai fazer o que o Gabriel faz e é mestre, né? Ao fazer. O zagueiro do Avaí até sinaliza aqui para cobertura, ele vai se orientar aqui para o Gabriel e o Cortez está marcando o Gabriel. E aí o Arrascaeta faz o famoso facão, desmarque de ruptura, ou como você quiser chamar, as costas desses homens. Né? E aí ele vai finalizar, o goleiro vai fazer um milagre e ele vai cruzar de primeira nessa situação aqui por cima de todo mundo, com uma precisão incrível, para o Pedro só cumprimentar, né? Faz e me abraça. Então, o que eu quis dizer com toda essa explicação aqui? O que eu quis mostrar? Qual que é a minha leitura do jogo? Né? O Avaí é uma equipe que, de uma forma incomum para times pequenos ou médios do campeonato, marcou o Flamengo em cima. E aí o Flamengo mostrou que, tudo bem, se você me esperar, eu te mato aqui com o Pedro de referência em um jogo de imposição e profundidade. Se você sair para me marcar, eu te mato nesse tipo de lance. Ataque ao espaço aqui, desmarque de ruptura. E foi assim, né, que o Flamengo conseguiu construir basicamente seus 2 gols, atacando o espaço às costas da defesa.
né? Primeiro com o Mateuzinho, depois com o Arrascaeta. Ou seja, é uma equipe que vem apresentando um repertório variado para superar diferentes dificuldades que as partidas podem apresentar. Né? Então, eu quis botar uma média só para vocês verem aqui o que eu quero destacar aqui. Né? O XG do Flamengo, 2,9, então era para ter feito 3 gols, não era para ter tomado nenhum. Então, realmente bem acima. Mas o que eu quero mostrar? O Avaí, por exemplo, é o time que mais finaliza contra o gol do Flamengo desde o jogo contra o Corinthians. Finalizou mais do que o Atlético. É o time, desde a era Dorival, né? É o time que marcou o Flamengo alto, marcou pressão mais vezes, desde o Santos, quando o time ainda era reserva e não estava muito bem definido. Então, subiu a marcação 25 vezes, enquanto o Flamengo só fez isso 12 vezes. Na verdade, marcou pressão em qualquer zona do campo. A pressão alta, o Flamengo só teve que subir a linha uma vez. E o Avaí subiu 12 vezes. Era muito cômodo para o Flamengo esperar o Avaí para ter esse tipo de situação. E um passe bater 6 homens. E nem aparenta que ele esperou, mas o Avaí se expunha tanto que o Flamengo não precisou marcá-lo alto, fazer uma marcação alta, uma pressão alta. Então, o aproveitamento dessa pressão alta foi de 33% do Avaí, mas é exatamente isso, né? O Avaí subiu demais, muito mais do que a média, né? O Flamengo normalmente recebe o adversário na sua área 9 vezes por jogo, o Avaí subiu 12 vezes, mesmo estando num contexto de empate ou vitória durante quase o jogo inteiro, um contexto favorável para si, o que não é comum também, e teve aproveitamento de 33%, porque o Flamengo conseguia quebrar essa pressão. E entradas no campo adversário, né? O Avaí entrou 52 vezes, só o Atlético entrou tanto no campo do Flamengo. E entrou na área do Flamengo 16 vezes. Só o Corinthians, contra o time reserva do Flamengo, entrou tanto na área do Flamengo. A média é 11 vezes. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto o Avaí atacou o Flamengo e se expôs contra o Flamengo. Né? E o Flamengo demonstrou que pode vir quente que eu estou fervendo. Né? Então, se você se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Que é o tema do vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter relatado aí fielmente a partida. Se vocês discordarem, peço que comentem e vamos conversar sobre o assunto. E eu estou indo nessa. Se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Quem quiser tornar membro já sabe, eu já avisei. Valeu, beijos e tchau.